Dizer que precisamos de Deus é um ato de declaração de fé em Deus. E como vimos no início desta manhã, aqui na Escola Bíblica Dominical, vamos continuar pensando sobre essas coisas. Nós vamos ver que esse pensamento de admissão de que precisamos de Deus é um discurso contrário à filosofia que se instaura no nosso mundo. Gostaria de convidar mais uma vez aqui à frente o pastor Silas Molochenko, que vai nos ministrar mais uma vez sobre esse tema. E dessa vez nós vamos fazer uma pregação em conjunto, né? A igreja preparou algumas perguntas, tem 18 perguntas, é lógico que nós não vamos dar conta de todas elas, isso é um ótimo sinal. Eu gosto muito das perguntas, gosto muito, não tenho medo das perguntas, eu tenho medo das respostas, delas eu tenho medo. As respostas, quando não iluminadas pela palavra do Senhor, são complicadas, né? Deixa eu continuar aqui pegando as coisas para o pastor. Tá bom, tá bom. Precisamos de muitos ministros na casa do Senhor, inclusive alguns que façam a contra-regra, que é justamente esse papel de preparar as coisas. Né? O Senhor convoque mais ministros para a sua casa, que aí facilita a vida da gente aqui. Mas tudo em ordem aqui? Tudo em ordem. Vamos tirar essa ordem então, né? Não que instalaremos o caos aqui, muito pelo contrário. Mas as perguntas nos tiram da zona de conforto. E esse conforto vem justamente da resposta quando ela vem do Senhor. Por isso que eu prefiro as perguntas. A resposta nós encontramos em Deus e ela é suficiente para nós, não é verdade? É bom admitirmos isso. Bom, vamos começar então com as perguntas. O senhor prefere dar uma retomada ao assunto ou já começamos com as perguntas? Acho que podemos começar. Então vamos com as perguntas. Na minha seleção aqui tem perguntas do pessoal do papelzinho e tem pergunta do pessoal tecnológico que mandou direto para o meu WhatsApp. Eu vou começar então aqui dos papeizinhos. Não tive muito tempo para prepará-las, mas eu vou fazendo aqui à medida do que já temos recebido. Bom, a primeira pergunta. A descartabilidade das pessoas tem influenciado os cristãos no aspecto de não considerar mais a opinião do outro? Evidentemente que no momento em que eu descarto o outro, né, É isso aí. eu acabo considerando a minha pessoa e acabo desconsiderando aquilo que é colocado na psicologia e na psicanálise como o outro, entre aspas, que significa o seguinte: todo aquele que é meu par. Então, na verdade, eu descarto todo aquele que se apresenta diante de mim como meu par, eu o descarto. Eu não... Eu vou seguir um pouquinho adiante. Uma das características dessa filosofia da pós-modernidade, da modernidade tardia, é o narcisismo. Tá certo? É eu construir-me a mim mesmo e olhar somente para mim. Aonde está a beleza? A beleza está em mim.
o outro não é belo, ele é descartável. Então, na verdade, há um descarte. Continuando nessa mesma linha, tem uma pergunta aqui. O que leva o sujeito a voltar-se unicamente e exclusivamente à sua subjetividade e o que o pecado tem a ver com isso? Vou começar com o pecado. O que o pecado faz com o ser humano? Ele faz muito mais do que nós pensamos. Porque nós pensamos na tentação, nós pensamos no inferno, mas não pensamos na ação do pecado em nós. E uma das coisas que o pecado faz em nós é produzir a vaidade. Então, essa é uma coisa que o pecado faz em nós. Produzir a vaidade. A segunda coisa que o pecado faz é produzir o egoísmo. São duas coisas que Satanás produz na nossa vida. Existem outras nessa linha, mas eu vou ficar com a vaidade e com o egoísmo. A vaidade, segundo a Escritura, é, na verdade, um sentimento vazio. Eu tenho uma ideia de vaidade, mas o conteúdo dessa ideia é um vazio. Então, eu estou achando alguma coisa, mas isso que eu estou achando, essa coisa que eu estou achando que eu sou, na verdade, é um vazio. E o egoísmo é olhar para dentro de si mesmo, né? E descartar o outro. É perceber-se o centro do mundo. Esse é o egoísta. Eu sempre digo o seguinte: não dá para ser altruísta sem ser egoísta. Agora, quando nós somos egoístas? Somos egoístas na infância, quando queremos tudo, quando somos o centro do mundo. A criança não tem ideia de um mundo fora dela. Ela é o centro do mundo. Agora, quando isso acontece na fase adulta, nós temos uma patologia. Porque, na verdade, nós crescemos e passamos para o altruísmo. Acho que tinha uma coisa a mais na pergunta, era sobre o pecado. O que o pecado tem a ver com isso? O senhor começou com o pecado, né? Sobre a... O que leva o sujeito a voltar-se única e exclusivamente para a sua subjetividade e o que o pecado tem a ver com isso? Bom, existe o pecado e existe o conceito da filosofia presente que leva o sujeito a pensar em si mesmo. O convívio com as pessoas,
vai aos poucos mostrando que você é descartável. E quando você, aos poucos, vai percebendo que você é descartável, você vai voltar-se para si. Nós nos sustentamos no outro. Eu fiz uma tese trabalhando sobre as passagens de uns aos outros. Necessariamente, para nós nos constituirmos, nós precisamos do outro. Mas, na verdade, hoje, o outro nos descarta. Então, nós temos que nos constituir. Para ver que o outro nos constitui, basta olhar para o seu nome. Eu tenho um neto, está com 6 anos, ele estava no bercinho, a gente falava Arthur, não dava a mínima. Porque ele não sabia que o nome dele era Arthur. Mas foi tanto que se bateu em cima, toda vez que se olhava para ele e dizia Arthur, de repente deu um estalo e ele disse, Arthur tem a ver comigo. E aí, ele aos poucos vai perceber que esse é o nome dele. Então, é o outro que constitui em nós o nosso próprio nome, que nós consideramos tão próprio. Não é? Mas hoje, o processo social vai descartando essa possibilidade do crescimento em conjunto. A proposta individualista da pós-modernidade carrega um vazio existencial. Como as sociedades estão respondendo a este fato? Na verdade, a sociedade responde da seguinte forma: eu vivo numa sociedade. Agora, diante da sociedade, o que a psicologia e também a psicanálise vão dizer é que o outro é uma coisa, não é um sujeito. Então, a relação com o outro não é sujeito a sujeito, mas é uma relação de sujeito a uma coisa. Então, ela é útil para mim enquanto eu precisar. No momento em que não é mais útil, eu descarto, como, na verdade, eu descarto as coisas que não uso mais. Essa é a grande questão. Hoje, o ser humano é descartável. Ok, continuando ainda nessa mesma linha, para depois a gente... Tem outras perguntas sobre outras coisas, mas depois a gente... Estou tentando ir pela mesma ideia. O que a palavra de Deus diz a respeito da subjetividade? Há uma questão interessante sobre a subjetividade no Velho Testamento, que é a chamada de Moisés. Deus chama Moisés. E Moisés pergunta qual é o nome que o Senhor tem para que eu chegue lá e diga
quem me mandou. E aí é um diálogo com Moisés no sentido de fazer Moisés pensar em si mesmo e perceber-se como pessoa. De que ele tenha a consciência, ele está pastoreando as ovelhas. Agora Deus chama no sentido de que ele tenha consciência de quem ele é, da história da vida dele, da subjetividade dele. E Deus fala para ele: eu sou quem sou, né? Os estudiosos, nós colocamos essa expressão de que Deus fala a Moisés como o nome de Deus. Na verdade, os teólogos mais renomados na atualidade não creem que esse seja o nome de Deus, mas que Deus, na verdade, manifesta a sua subjetividade. Isto é, eu sou pessoa como você é pessoa. E há uma relação entre Moisés e Deus, a partir daí, de pessoa para pessoa. O que permite Moisés dizer 13 vezes para Deus: eu não vou. E na 13ª vez, Deus não pede explicação, porque nas 12 anteriores, Deus pede explicação. Nessa 13ª vez, Deus diz: basta, está contratado. Então, essas 12 vezes é um relacionamento pessoa a pessoa. Muito bom. Agora, mudando para um outro tema também que o senhor abordou, nós não vamos fazer todas as perguntas hoje. Esse tema vai ainda se estender na semana que vem. Então, nós vamos separar alguns para depois, até o pastor Silas, eu vou reescrever alguns aqui para ele, de repente pode pensar durante a semana, para agregar a palestra da próxima semana. Mas outro tema abordado nessa manhã foi o seguinte, e a pergunta se dá nesse tema. Em termos bíblicos, o que é manter-se puro sexualmente? Em termos bíblicos, o que é manter-se puro sexualmente? Aos casados que mantenham relações com o parceiro do casamento. É isso que a Bíblia diz. Que não haja um relacionamento fora do casamento. Esse relacionamento fora do casamento é pecaminoso. Para os não casados, é abstinência total. É esperar o casamento. Houve uma época em que alguns malucos disseram que a não expressão
da sexualidade levaria à maluquice. Né? Isso não é verdade. Há possibilidade de um jovem ou de uma jovem viver até o casamento puro, sem nenhuma relação sexual. Há pessoas que vivem a vida inteira sem manter uma relação sexual. Sublimam, e isso é trabalhado profundamente na psicanálise, o ato da sublimação sexual para alguma coisa. Não sei quantos de vocês conhecem os livros de John Stott. John Stott foi um homem que morreu, acho que com 72 anos, se não me falha a memória, e foi um eunuco, pela vontade própria. Desde cedo, desde pequenininho, se voltou ao estudo da Escritura. E este voltar-se ao estudo da Escritura é a sublimação. Onde está o prazer de John Stott? Está exatamente no estudo da Bíblia. Houve um homem que, na Constituição de 88, foi presidente do Congresso e não permitiu, nem por meio minuto, que o vice-presidente do Congresso assumisse uma sessão. Todas as sessões, de ponta a ponta, que resolveram a questão da Constituição de 88, foram dirigidas por ele. Esse homem é chamado Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães não tinha filhos. Era casado, mas não tinha filhos. Mas ele disse: o meu prazer sexual é a política. Eu me dedico inteiramente à política. Ora, se um homem como Ulisses Guimarães se mantém isento de relações por causa da política, por que um jovem não se manteria puro por causa de Deus? Ok. Não tem mais nenhuma pergunta nessa temática, então vou mudar a temática agora para a desconstrução da autoridade da igreja. O que a igreja local pode fazer para mudar esse sistema de subjetividade, uma vez que a lei, os mandamentos, os estatutos de Deus não são relativos? Para mim é difícil responder essa questão, né? Porque, na verdade, eu estou numa igreja eu vou dar um exemplo pessoal, desculpem. Eu não sou pastor. Essa é a primeira questão. Eu tenho um conceito, tá certo, de pastorado, de pastor. Eu, em 1996, deixei a igreja em Perdizes. E, a partir de lá, deixei também o pastorado. Assumi 2 igrejas
que não pastoreei. Fui gestor dessa igreja, ou dessas igrejas. A igreja estava com um sério problema, eu fui lá resolver o problema. Eu fui um gestor. Eu cheguei na igreja, vou dizer o nome dela, de Guarulhos, com um conceito de igreja completamente esfacelado. Ela vinha de 5, 6 divisões, sérios problemas. Comecei a pregar o que é igreja. 5 anos. Depois de 5 anos, pregando o que é igreja, a igreja aprendeu, através do estudo da palavra, o que é igreja. Creio que o pastor é que dá esses conceitos que vão trazer a união da igreja, né? E creio também que é o pastor que vai trazer o esfacelamento da igreja, né? Então, por exemplo, se o pastor tem um conceito pós-moderno, mesmo que ele não diga, eu sou um pós-moderno, mas o mundo o fez um pós-moderno, as leituras o fizeram um pós-moderno, ele vai pregar conceitos da pós-modernidade. Ao invés de trazer o conceito de grupo, ele traz o conceito de individualidade. E quando ele traz o conceito de individualidade, a igreja se esfacela. Eu vou fazer a última pergunta e o pastor Silas vai responder essa pergunta e depois ele vai dar seguimento à sua ministração. Pode ser assim? E as outras perguntas eu vou digitar e passar para o senhor dá uma lida durante a semana e contempla aquelas. Costumamos ir até 11h45. 11h40. Ok? Bom, a última pergunta de hoje. O Senhor Deus, no caso, o Senhor afirmou e afirma que sua igreja seria sal e luz do mundo. Por que a sociedade ao nosso redor tem se deteriorado tanto, vivendo todos os males e problemas apresentados? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que a igreja não é sal e luz. Por quê? Porque quando Jesus Cristo diz isso, ele está no Velho Testamento e ainda a igreja não está instituída. Ele disse isso para os discípulos, não para a igreja. Daí nós podemos tirar uma lição. Deixa eu dizer por que ele está no Velho Testamento. Está certo? Hebreus vai dizer que o Novo Testamento entra em vigor a partir da morte do testador. O testador é Jesus Cristo. Ele precisa morrer
como qualquer testamento, lá no Velho Testamento morreu o cordeiro. Aqui morre Jesus e instaura o Novo Testamento. E a igreja é constituída em Atos 2, quando desce o Espírito Santo. Os apóstolos não tinham o Espírito Santo. Eles vão ter a partir de Atos 2. Então, o que está escrito nos evangelhos não é uma doutrina direta à igreja. Ela precisa ser trabalhada com as cartas, no sentido de que, com as cartas, ela é confirmada para entrar em valor na igreja. Então, o que nós aprendemos nessa passagem é que você, como pessoa, é sal e luz. Então, por que as coisas não mudam? Porque eu não estou sendo sal e luz. Você talvez não esteja sendo sal e luz. Porque quando eu jogo para a igreja, eu tenho o conceito da pós-modernidade. Né? Eu não tenho nada com esse problema. É a igreja. E a igreja tem que dar conta, não eu. Está certo? Então, na verdade, fica explicado que não é a igreja que Jesus diz: vocês são sal e luz da terra. Ok. Como forma de gratidão, gostaria que nós saudássemos o pastor Silas com uma salva de palmas. Muito obrigado. E pode continuar aí agora ministrando aquilo que Deus colocou no seu coração. Tá certo. Tá certo. Eu estou aqui me organizando. Eu disse, no período da escola dominical, que a geração dos anos 80, 70, foi a última geração que, na verdade, obedeceu aos pais, e a primeira geração que obedeceu e que obedece
os filhos. Há uma inversão. Então, hoje, na grande maioria das casas, os filhos acabam mandando nos pais. A gente vê isso no supermercado, né? Como, na verdade, a criança manda nos pais. Que lugar tem o casamento na contemporaneidade? O casamento, hoje, é muito pouco valorizado. O que se faz é, na verdade, viver junto. Ou uma boa parte dos jovens, eles vivem juntos, como a palavra de Deus diz, no sentido da questão sexual. Mas ela mora na casa dos pais dela e ele mora na casa dos pais dele. E os pais autorizam os filhos a manterem relações dentro da própria casa. Então, isso é uma tranquilidade para os jovens resolverem a questão física da sexualidade. Então, o casamento está perdendo o seu valor. Ouvi algumas pessoas dizerem que ninguém tem nada a ver com o meu casamento. Ninguém tem nada a ver com o relacionamento que eu tenho com o meu parceiro. O casamento deixou de ser social para ser privado. Ele é da característica do privado. É meu e ninguém tem nada a ver com isso. Essa é uma questão atual e que a igreja deve combater esse conceito de que o casamento é da ordem do privado e não da ordem social. Existem ritos de passagem, a igreja trabalha com ritos de passagem. Por exemplo, alguém se converte, é trabalhado doutrinariamente, o que vai acontecer com ele? Qual é o passo seguinte? Ele se converte, é doutrinado, passa pela classe de doutrinas. Qual é o passo seguinte? O batismo. E o batismo faz o quê? Ingressa ele na igreja. O batismo, segundo a psicologia, é um rito de passagem. Necessariamente, ele terá de ter passado pelo batismo para ser membro de uma igreja. Então, o casamento também é um rito de passagem. Vai mostrar que a pessoa saiu
de uma situação onde não tem responsabilidade para uma situação de responsabilidade. No momento em que um jovem toma uma jovem e mantém com ela uma relação sexual, ele é responsável pela vida dessa jovem. Era o pai e passa a ser ele. Porque ele assume essa jovem. Então, se ela ficar doente, a responsabilidade de levar no hospital não é mais do pai. É daquele que a tomou como esposa, que se fez com ela uma só carne. Aconteceu que se fez uma só carne sem um rito de passagem. Uma outra coisa é a flexibilização da educação, tanto na família como na escola. A educação é flexível, né? E na escola também. O que eu quero dizer com flexibilidade? O pai dá uma ordem, a criança diz não, o pai dá a ordem, a criança diz não, o pai dá a ordem, a criança diz não, o pai deixa para lá. Na escola acontece a mesma coisa. O professor dá uma ordem, o aluno se firma, o professor insiste, o aluno se firma, o professor deixa para lá. Então, essa flexibilização na educação vai fazer com que esse sujeito pense ser o dono do mundo, porque manda no pai e manda na professora. É um problema sério no processo de educação. Eu fiz um sermão na igreja em Perdizes, que todo mundo ficou estarrecido. Fiz um sermão, estava fazendo sermão sobre família, e peguei um sermão que eu acho que está em Números, que diz o seguinte, que a educação é uma responsabilidade do pai. E que se esse filho, que foi educado pelo pai, se mostrar contumaz e contundente, ele deve levar esse filho aos líderes da cidade e dizer: esse meu filho eu eduquei como deveria ser educado e se tornou rebelde, contumaz e contundente. E os líderes da cidade deverão apedrejá-lo até a morte. Essa é uma ordem bíblica. Aí eu perguntei: o que você vai fazer com o seu filho? Uma outra coisa é a terceirização da educação dos filhos. De diversas formas pode-se terceirizar a educação dos filhos. Nós estávamos conversando ontem
sobre uma sobrinha minha que tem alguns problemas de ordem psíquica e queria adotar, estava no processo de educação, quando o juiz fez uma entrevista com ela. No momento em que o juiz fez uma entrevista com ela, o juiz negou a adoção. Ela disse: eu ia colocar uma babá. Aí, o que a gente diz? Deixa a babá adotar. Porque ela não vai fazer nada, quem vai fazer é a babá. Então, algumas vezes, a terceirização está exatamente numa babá que a gente contrata para cuidar do filho. A babá fica das 8 da manhã às 6 da tarde com a criança. E o conceito que ela tem é que babá é mamãe e que mamãe é nome próprio. É nome próprio daquela pessoa que às 6 horas, 6h30 da tarde, entra dentro de casa. Porque nós temos que pensar que não é todo mundo que tem, que chama a mãe de mãe, tem o conceito na cabeça de que ela é a mãe. Porque pode ter sido educada por uma outra pessoa, e essa outra pessoa é que tem o conceito de mãe. Então, realmente, expressar a maternidade e expressar a paternidade é extremamente importante na questão da educação dos filhos. Uma outra coisa que nós temos é a emancipação feminina. Não acho que a emancipação feminina tenha um problema em si. A questão é que a emancipação feminina fez com que muitas mulheres se tornassem o sexo forte. Então, entre o que a gente sabe é que entre os adolescentes não cristãos, espera-se, um menino tem um tremendo medo da menina. Porque as meninas dão em cima. E se ele não for, ele vai ser falado entre as meninas. E se ele falhar, é pior ainda. Então, a emancipação feminina fez com que desse às mulheres, eu vou falar no sentido geral, uma liberdade tal que sobrepujou a liberdade do homem. Então, já
saíram vários artigos sobre o sexo frágil. E o sexo frágil, na verdade, é o homem. Então, a emancipação feminina trouxe um problema sério nesse sentido, da força que a mulher tem e a força que ela exerce em todos os aspectos. E o último, uma sociedade de consumo. Nós somos uma sociedade de consumo. E a igreja está inserida nessa sociedade de consumo. Sempre precisamos das coisas e consumimos mais do que, na verdade, deveríamos. Muito bem, eu vou parar aqui. Bom, mediante a tantos conceitos, tantas colocações que nos foram colocadas aqui, eu quero sugerir aquilo que a palavra de Deus mesmo nos manda fazer. Refugiarmos no Senhor, que Ele é quem nos orienta. E se o desaparecido, ilustre doutor Ulisses Guimarães, tinha sua alegria na política, nós temos a nossa alegria no Senhor, e nele nós celebramos e nos alegramos. Vamos ficar em pé e vamos declarar isso, que nós nos alegramos no Senhor, e Ele